A gente mostrou o dia de campanha, então, do ex-presidente Lula. Vamos agora com os dados, as informações da agenda de Jair Bolsonaro. O presidente foi hoje para o interior da Bahia. O estado é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil e deu uma vitória a Lula no primeiro turno por 69,7% dos votos contra 24,3% do presidente. O repórter Pedro Teixeira acompanha o presidente Jair Bolsonaro e é com ele que eu converso agora ao vivo. Oi, Pedro, boa noite. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Estou em Barreiras, cidade que fica a oeste aqui do estado da Bahia, acompanhando a segunda agenda do presidente Jair Bolsonaro aqui no estado. Antes, o presidente esteve em Guanambi, cidade que fica no sul da Bahia, já próximo à divisa com Minas Gerais, com o objetivo de conversar com os eleitores que, de certa forma, estão na divisa da Bahia com Minas para tentar convencer alguns eleitores a mudar de voto, já que aquela região é dominada pelo seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, Márcio, o presidente veio aqui para a região oeste da Bahia, que é tradicionalmente conhecida pelo agronegócio, também para conversar com eleitores que são simpatizantes, principalmente aqueles eleitores que fazem parte do agronegócio. Afinal de contas, o presidente tem afinidade com este público. É uma região também que o adversário tem um certo domínio, mas em Luiz Eduardo Magalhães, que fica a aproximadamente 90 quilômetros aqui de Barreiras, o presidente Bolsonaro conseguiu vencer o seu adversário. É uma das duas cidades em que o presidente se deu bem aqui na Bahia, portanto, ele volta pela última vez no Nordeste antes do segundo turno. Nos dois discursos que o presidente fez aqui na Bahia, Márcio, teve um ponto que chamou a atenção e é justamente com este assunto que eu encerro a minha participação, que ele pediu votos ao ACM Neto. O ACM que tem tentado se distanciar do presidente Bolsonaro, muito por conta da pouca aceitação dele aqui na Bahia, teve um pedido de voto por parte do presidente Bolsonaro, tanto no discurso lá no sul da Bahia, como no discurso que terminou agora há pouco aqui em Barreiras. O presidente Bolsonaro fazendo um movimento de aproximação com um candidato que disputa o governo do estado com um candidato petista, o Jerônimo, aqui na Bahia, mas como ele precisa de um apoiador, precisa de uma voz aqui no estado, é o único estado em que o presidente Bolsonaro ainda não tinha uma voz oficial, agora tem o apoio do presidente Bolsonaro, candidato do União Brasil, ACM Neto, que tem o Jerônimo do PT como adversário no segundo turno aqui na Bahia. O presidente acabou de deixar a região central aqui de Barreiras, segue para o aeroporto aqui da cidade e retorna para Brasília, ainda chega no final da noite desta terça-feira na capital federal. Volto com você, Márcio. Esse é Pedro Teixeira falando ao vivo de Barreiras, no interior da belíssima Bahia, trazendo as informações da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Eu faço para você, Felipe, uma pergunta parecida que eu fiz para o Yuri. A diferença na Bahia, aí é o contrário. Lula aparece com 3.800.000 votos a mais do que Jair Bolsonaro. É uma grande diferença, é uma corrida muito grande que o presidente tem que fazer para alcançar, tirar um pouco disso. É possível? Ele quer tirar um pouquinho, ele sabe que ele não vai virar, evidentemente, a situação na Bahia e ele fica fazendo esse bate-volta para alguns estados, mas centrando também a campanha aqui no Sudeste, que ele sabe que são os maiores colégios eleitorais. Ele tenta aproveitar também as novas rodadas do Auxílio Brasil, que foi turbinado com a chamada PEC Kamikaze, que foi ironizada como PEC do desespero eleitoral, porque foi feita ali em cima da hora, e há beneficiários no Nordeste, e ele tem feito cada vez mais discurso para essa população. Ele se atrasou muito durante o mandato para casar medidas que vieram às vezes tardiamente, às vezes de uma maneira sem sustentabilidade. Por exemplo, houve um intervalo ali no auxílio emergencial, houve diversos problemas ali no meio do caminho, mas faltou discurso do Bolsonaro para essa população de baixa renda. Ele contorna isso, como a gente tem colocado, com o discurso para o segmento evangélico, mas essa interseção não é total. Então ele tem mais dificuldade de falar para essa população e ele deveria ter usado mais, talvez, as próprias fontes ali de informação sobre as quais tem influência os parlamentares mais ligados ao governo dele. O pessoal do Centrão tem influência ali em diversos setores no Nordeste e eu acho que Jair Bolsonaro não conseguiu casar medidas com discurso, faz isso em cima da hora e a solução para ele é recuperar alguns votos.
mas ele precisa abrir mais vantagem aqui, São Paulo e Rio de Janeiro principalmente. É que, grosseiramente falando, ali no sul da Bahia, ele está muito perto da região norte de Minas Gerais, um ponto onde o PT teve uma grande vitória e ele tenta pegar um pedaço de Minas, claro, crescendo também ali na região norte de Minas Gerais. E aí eu pergunto para você, Fernão, tão experiente em outras coberturas políticas, esse apoio de Romeu Zema, eu acho que eu não ouvi você falar sobre isso ainda, pode ser importante para Bolsonaro crescer de alguma forma em Minas Gerais, tendo o apoio do governador, ele tentando angariar prefeitos para a campanha de Bolsonaro. O presidente pode ser bem sucedido nesse esforço? Eu acho que, sem dúvida, é importante. O Zema, de todos os apoiadores de qualquer lado, me parece o mais empenhado, né? Ele está sempre se mexendo muito, trabalhando muito. Agora, quanto ele tem de condição de aumentar, eu acho que tem, porque, aliás, isso já foi medido nas pesquisas, né? Em Minas Gerais foi talvez o lugar onde ele mais cresceu em relação ao primeiro turno, né? É o que dizem alguns trackings. Alguns eles tentam acompanhar, né? Então, eu acho que, sem dúvida, que isso pesa. O Zema é empenhado e o Zema tem também uma perspectiva que, para mim, é muito clara, que ele se vê como uma espécie de herdeiro do chamado bolsonarismo, que é muito maior que o Bolsonaro. É certo? É todo um corte da população brasileira e ele é o herdeiro presuntivo desse bolo aí na hora que o Bolsonaro terminar o seu segundo mandato, né? E jogando para a Bahia, onde o presidente esteve hoje, Yuri, ali no sul da Bahia, pegando até perto, a região próxima ali a Goiás também, qual a possibilidade do presidente realmente conseguir atingir essa população, em cima até do que o Felipe falou, da questão financeira, os benefícios sociais que estão chegando com mais intensidade agora, nessa segunda perna da campanha eleitoral? Ali na Bahia teve, se não me engano, 2 cidades que o Bolsonaro conseguiu ganhar. Uma delas, Raquel, acho que você até tinha falado que você já tinha passado por lá, que era uma cidade bem... Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães, que é bem agrária, né? Tem uma... Raquel falou, é mais Goiás que Bahia. Exato. Não, é centro-oeste, totalmente. E teve uma outra Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, são 2 cidades Barreiras irmãs onde ele estava, ali. são vizinhas ali. Barreiras é uma cidade grande. São aqueles altiplanos lá, porque tem uma Bahia que é muito moderna no agro também. Aí, sim, né? essa região. É então, incrível o que eles fizeram lá em termos de agricultura. E essa é uma das cidades que Bolsonaro ganhou. A outra é uma cidade que tem conflito com, se não me engano, com povos indígenas ali no sul da Bahia, no litoral mesmo, ali perto das bandas ali de Ilhéus, ali para baixo, etc. No resto, o Lula conseguiu ser majoritário nas cidades, por todo o histórico, enfim, que a gente sabe. A dificuldade de Bolsonaro é que é isso, tem a própria identificação pessoal pelo fato de Lula ser nascido no Nordeste, ter ido, claro, é pernambucano, não é baiano, é bem diferente. Claro, claro. E com todo respeito a baianos e pernambucanos que não gostam dessa mistura. Lógico. Mas pela trajetória pessoal de ter saído com a família para São Paulo, etc., isso ainda tem apelo para as pessoas. E pelo que o governo fez, não só em termos do Bolsa Família, mas de uma série de outros projetos estruturais ali na região. Luz para Todos, projeto das cisternas, ter iniciado a obra do São Francisco, que é uma obra em disputa, que Jair Bolsonaro puxa para o seu lado ao dizer que ele que concluiu a transposição do Rio São Francisco. A gente está falando de uma outra região, mais para cima ali do São Francisco, mas de qualquer modo tem muito discurso a ser feito ali para essa região. É uma tarefa inglória para o presidente. É claro que ele tenta reduzir essa distância e tenta... porque são locais em que tem alguma estrutura de apoio. Teve um candidato que era seu ministro, João Roma, deputado federal, foi candidato ao governo da Bahia, que tentou ali trabalhar, ainda continua trabalhando para tentar articulação com algumas lideranças locais em favor do presidente, mas é uma tarefa que é inglória, da mesma forma que Lula tentar virar votos ou fazer algum tipo de campanha, por exemplo, em estados como Paraná, Santa Catarina, ou alguns estados da região norte, como Rondônia, em que a força do presidente é muito maior e o antipetismo, de novo, começou lá em 2006. Então, da mesma forma que o Nordeste tem toda uma história de gratidão com Lula,
esses estados têm toda uma história de rejeição ao Lula desde o seu primeiro mandato.